Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Mateus 7,6, algo que o Espírito Santo já ministrou há muito tempo na minha vida, mas eu tinha que compartilhar com vocês também. Então, a Bíblia diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Meu Deus, pastora, que palavra é essa? E eu vim aqui a caráter, né, com as minhas pérolas para mostrar para vocês. Essa aqui não é de verdade, tá? É um sonho ainda ter um de verdade. Mas esse anel de pérola é verdadeiro. Pode ver que ela é mais amarelinha, ela não é branca, né? E eu quero falar para vocês sobre isso. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Não lancem as vossas pérolas aos porcos. E há muito tempo o Senhor tem falado comigo a respeito disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende que nós temos grandes valores dentro de nós. Grandes coisas preciosas e valiosas que o Senhor nos dá. E nós temos que ter o cuidado para onde estamos lançando essas coisas preciosas, e você já vai entender. Então, primeira coisa, eu quero que você entenda o que é uma pérola, né? A pérola é uma pedra preciosa, mas ela nasce no mar. Ela é uma coisa valiosíssima que não nasce do nada. Uma pérola, ela vai nascer dentro de uma ostra, né? Aquele bichinho, que ele é uma casquinha, né? É uma lesminha que mora dentro de uma casquinha, dela se abre, fecha, né? E a pérola, ela não nasce do nada lá dentro. Ai, abrir uma ostra tinha uma pérola linda. Não, a pérola, ela é um cisco. Ela é um grão de areia, ela é um intruso, né? Começa a ser formada uma pérola por um incômodo. Esse grãozinho de areia entra lá dentro na ostra, e a ostra se fecha e ela começa a incomodar. Começa a incomodar e a ostra começa a reagir e vai largando, né, a sua substância, e aquilo vai transformando aquele grão de areia, e quando você vê, ele abre e tem uma pérola. Essa bolinha aqui, ó, valiosíssima, preciosíssima. Ela tem muito valor. Então, o que acontece? Uma pérola, ela é produzida com desconforto. Uma pérola, para ser produzida, ela incomoda. Ela vai ter um sofrimento, ela vai ter uma renúncia, ela vai ter uma dor, ela vai ter um processo dentro da ostra. E nós podemos dizer que nós somos como essa ostra, né? Templos do Espírito Santo, onde o Senhor vai colocar valores em nós que vão nascer. E muitas vezes o valor que Deus coloca em nós, a sabedoria que você tem hoje, o conselho que você tem hoje para dar, muitas vezes eles hoje existem porque você passou por momentos difíceis. Na minha vida, quantos momentos difíceis, quanto aprendizado, desde que eu aceitei a Jesus há quase 22 anos, quanta renúncia, quanto dizer não para mim mesma, para as coisas do mundo, quanto a gente renunciou para estar na igreja, para ouvir a voz de Deus, para ler a palavra, para obedecer. Tudo isso gera dor, gera um desconforto. Você aprende com a dor, você aprende com as lições que você leva do Senhor, carrega do Senhor. Então, pérolas são comparadas a tudo de maravilhoso que Deus coloca em nós e que nós temos a oferecer a outras pessoas, né? O nosso tempo, o nosso conselho, o nosso testemunho, a sabedoria, o discipulado, o dar atenção, tudo isso é uma pérola que há em nós. Mas o que acontece? Muitas vezes, tudo aquilo que a gente sofreu, a gente foi moldada, esmagada para ter essas pérolas. Você talvez hoje tem milagres na tua vida para contar, para compartilhar, porque você foi moldada, né? Que nem azeitona, para sair óleo tem que ser esmagada, não vai sair óleo de outro jeito. Então, todo milagre, toda transformação que foi feita em nós, ao dividir com os outros, nós precisamos ter uma atenção. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Não deis aos cães o que é santo,
nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Então, o que acontece? Jesus sabe. Ele sabia para falar para os discípulos, sabe para deixar isso para nós hoje, e eu quero compartilhar isso com você hoje. Cuidado. Muitas vezes você sofreu, você renunciou, você chegou até aqui e você quer compartilhar, você quer contar, você quer ajudar aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Eu fazia isso. Toda vez que eu via alguém passando por uma luta que meu Deus, eu já passei por isso, meu Deus, é tão fácil, é só você obedecer, é só você ir por esse caminho que a Bíblia está apontando. Olha, eu passei por isso, eu queria ensinar, eu queria falar. E muitas vezes as minhas pérolas foram desprezadas. Assim como aqui está dizendo, né, que às vezes os porcos, né, você dá pérolas, eles pisam, dilaceram e ainda se voltam contra você. Então Jesus está dizendo, não reparta toda essa preciosidade que você tem com qualquer pessoa. Não reparta aquilo que doeu, aquilo que você sofreu para qualquer pessoa, como pérolas aos porcos. Porco é um bichinho bonitinho, né? Mas ele é fedido. Ele mora na sujeira, na lama, no cocô. Ele come lavagem. E assim que você lava um porquinho, ele vai ficar limpinho, fofinho. Você pode até pôr um topinho e uma pérola. Mas a primeira oportunidade ele vai correr para a lavagem, para o chiqueiro, se rolar e até de repente engolir as suas pérolas. Então, cuidado para quem você está querendo ensinar, querendo ministrar, querendo compartilhar as preciosidades que Deus te deu. Há um tempo atrás o Espírito Santo começou a ministrar comigo, pare de dar pérolas aos porcos. Se a pessoa não tem o interesse, ela não está genuinamente interessada em ouvir para obedecer, pare de dar conselhos. O Espírito Santo falou comigo e há um tempo eu tenho cuidado para quem eu estou abrindo a minha boca e compartilhando as coisas preciosas que eu tenho. Então, algo de grande valor é uma sabedoria, são ensinamentos sagrados, são coisas preciosas que o Senhor dá. E tem um preço, nós pagamos um preço para chegar nesse nível com Deus. Não que sejamos melhores, mas muitas vezes o mais precioso é o seu testemunho para você dizer, olha, eu mudei de vida, Deus está trabalhando, fazendo a obra ainda. Como na minha vida, eu não sou perfeita, Deus ainda está trabalhando, mas aquilo que Ele já fez, como é bom compartilhar. Mas o Espírito Santo disse, pare de compartilhar e querer aconselhar e querer dizer o que... para pessoas que não querem, porque elas não querem mudar e elas vão pisar nas suas pérolas e desprezá-las. Então não dê toda a sua sabedoria, os seus ensinamentos para quem não tem capacidade de apreciá-los ou não valoriza, porque isso vai ser um desperdício. Então eu aprendi a discernir para quem eu devo compartilhar, para quem eu devo aconselhar. Como pastores, temos que aconselhar as pessoas, sim, mas cuidado, porque às vezes a gente quer levar o conselho para quem nem pediu. Então tem esse discernimento. Discernimento para saber a quem oferecer conselhos e ensinamentos profundos. Jesus mesmo nos ensinou. Tinha a multidão com quem ele falava, tinha os 12 discípulos com quem ele passava tempo à mesa, mas tinha 3, Pedro, Tiago e João, que viram milagres, eles viram Jesus se transfigurar, eles viam Jesus fazendo milagres bem tremendos, né? Quando Jesus foi ressuscitar a menina lá de Jairo, a filha de Jairo, Jesus disse o quê? Tira todos os incrédulos daqui, deixa o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Meu Deus, só 3 eram os escolhidos para saberem, para verem as pérolas, a sabedoria, a unção dele. Então tenha esse discernimento, porque tem pessoas que não querem as suas pérolas, elas vão pisar em cima e vão sujar e ainda vão sair reclamando e falando de você. Então cuidado, tenha esse discernimento. Pérolas não são para porcos, pérolas são coisas lindas, preciosas, e você tem que ter o discernimento para em quem derramar essas pérolas, com quem compartilhá-las. Amém? Que essa palavra seja de edificação para a sua vida e que você peça ao Senhor, Pai, me dá discernimento de quando eu for aconselhar alguém, o que eu devo dizer. Tem coisas que você vai aconselhar superficialmente, porque aquela pessoa ela não vai passar do superficial. Outras você vai aprofundar e derramar suas pérolas. Mas uma coisa você deve orar, não desistir das pessoas. Não é porque você não vai derramar pérolas que você não vai amar, orar e
pedir a Deus que transforme essa pessoa, você deve orar e deixar que o Espírito Santo faça a obra, porque às vezes a gente quer fazer a obra e a gente aí se desgasta, coloca todas as nossas pérolas em pessoas que não querem e a gente acaba não fazendo isso com aquela pessoa que Deus quer que você fale, que vai ser transformada através de você. Então, ore por todas as pessoas e peça discernimento para quem você deve aprofundar essas pérolas em nome de Jesus. Amém?